A convivência com o semiárido muitas vezes é vista a partir de uma visão muito voltada para o aspecto tecnológico. É equivocado a gente falar em convivência com o semiárido sem ir além dessa questão tecnológica. Mais do que isso, é preciso também você ter uma educação que valorize os aspectos culturais, a pertença das pessoas. Nós não precisamos de projeto de combate à seca. Nós precisamos aprender a conviver com o semiárido, com a seca. E o exemplo disso é que nós estamos uma das maiores secas dos últimos 30 anos e vocês viram a amêndoa de castanha de caju. Porque a gente tem planejado a estratégia de compra, de armazenagem, formar estoque. Para fazer com que o agricultor passe a acreditar nele mesmo. Ao longo dos anos, o campo foi ficando vazio. Não tinha muitas políticas voltadas ao homem do campo. Não tinha muito apoio. Nos últimos anos, começou a mudar um pouco. Quem praticamente viveu no campo tem que permanecer lá. Então a gente tem que criar alternativas de realmente manter ele no campo. Outro aspecto importante da convivência é o aspecto socioambiental, né? A questão da organização das famílias é importante para que a expressão da convivência ela se dê também no campo político também, sem que as pessoas, as famílias e suas organizações estejam preparadas para romper com a cultura política que existe nessa região, que é a cultura política do clientelismo, do assistencialismo e que impede as pessoas de terem uma participação cidadã em relação às políticas públicas, em relação à ação do Estado, né? Não é um favor do Estado em relação às famílias, como historicamente vem sendo construído aqui. É por isso que existe a expressão indústria da seca. E o cooperativismo feito pelas famílias agricultoras, diferenciado, que tem uma participação efetiva na gestão da cooperativa a partir dos agricultores, dos filhos dos agricultores, buscando os mecanismos que são possíveis a partir do cooperativismo. Sem o cooperativismo, jamais nós tínhamos saído da situação a qual nós éramos há 15 anos atrás, sem perspectiva de vida alguma, no sentido de melhorar a condição sua financeira, condição educacional, condição de saúde. A cooperativa foi criada na necessidade de organizar e comercializar a produção da agricultura familiar e hoje a gente tem 384 sócios de 4 regiões, Chapada, Vale, Pedra e Areia. Hoje a gente está comercializando a produção numa forma que o lucro vá para o agricultor, para quem produziu. A convivência também ela passa por essa necessidade de reinventar o manejo da biomassa, do semiárido, a questão dos estoques de alimentos, enfim, fortalecem e conseguem reverter esse quadro de redução das terras, né, para um agroecossistema mais diversificado e com uma produção mais duradoura também e mais resilientes também à seca também. A principal que a gente viu na questão ambiental foi mudar o sistema de manejo da caatinga mesmo, né, deixar de desmatar, mas aprender a conviver dentro da mata, né, fazer o raleamento e rebaixamento. E aí trabalhar essa área de rebaixamento e ralhamento também com culturas de sequeiro, né? O milho, o feijão, o algodão, o gergelim, o sorgo, uma série de plantas que a gente chama de consórcio, né? Chega de campo de feijão, só milho, só algodão. Descobriu a questão da cadeia da apicultura, né? Que é o carro-chefe. Descobriu-se a questão também da produção de polpa, né? Iniciada com frutas nativas de sequeiro, né, como a cajarana, o cajá, o tamarindo, e hoje já atingiu a meta de 9 tipos de plantas, né, que a gente explora para polpa de fruta. A partir do momento que sobra da sua mesa, né, então vamos dividir com os competidores na cidade, né, não levar para o mercado. Né. A experiência mesmo foi quem proporcionou a gente a enriquecer semiárido com várias cadeias que hoje nos proporcionam uma renda familiar. Graças a Deus as famílias em nenhum momento deixaram de ter o seu alimento na mesa. A gente trabalha na parte de irrigação, a gente tem uma diversificação muito grande de produtos. Tem produto que período ele não dá muito bem, então a gente já faz um plantio de um que já seja mais adaptado para o período. Então aí a gente vai fazendo esse consórcio, essa rotação de culturas, né? Com essa mudança da horta, ela trouxe muita família para dentro, né? Tipo assim, a esposa hoje já ajuda, o filho também já está incluído dentro desse processo, né? Antigamente a gente plantava com veneno
e de qualquer jeito, como se diz, não preservava o solo. E hoje não, hoje a gente já fazemos curva de nível, barramento para proteger o solo. Quando a Embrapa chegou para implantar, em 2008, para implantar o primeiro campo de semente de multiplicação do algodão, eu mesmo não acreditava que era possível colher algodão aqui sem o uso do veneno. Mas depois do primeiro campo eu digo, bicudo não é mais problema. Não é eliminar ele, é aprender a conviver com o bicudo. O papel da pesquisa no desenvolvimento rural. Não é aquela pesquisa que ela se insere como uma única detentora do saber, ela é parte de um arranjo territorial, de um arranjo de diversos atores que, com papéis complementares, se unem para produzir conhecimento, cultivos que são fundamentais para o aumento da renda das famílias e para melhorar a segurança alimentar das famílias nesse processo de convivência com o semiárido. Eu aprendi com meu pai, né, com minha família, a conviver no semiárido. Eu me vejo só estando aqui, trabalhando aqui e criando também meus filhos aqui, né? O prazer de ter o contato com a terra, né? Se você fizer um pouco da sua parte, vai fazendo a diferença, né? O fator limitante da região semiárida é a água. Interessante porque o semiárido brasileiro é uma das regiões semiáridas mais chuvosas do planeta. Isso é uma coisa boa e ao mesmo tempo uma coisa ruim. A partir do momento que acaba uma grande seca e começa vários anos com boas produções, com chuva regular, é mais fácil das pessoas esquecerem as agruras que passaram numa grande seca. Nossa comunidade lá era uma comunidade muito sofrida, a falta de água. Mesmo a gente tendo o rio lá para ter água, mas quando chegavam os tempos de seca, aí faltava água. Então a gente viu que era necessário fazer barragens para que viesse armazenar um pouco da água para melhorar quando chegasse o período de verão, né? Quando começou esses trabalhos, a gente foi bastante incentivado para que a gente preservasse o solo, né? E a questão do biodigestor é uma coisa nova na nossa região, que foi implantada ali os primeiros biodigestores no final de 2011. E a gente acredita que vai ser implantado mais outros, né? Tem uma experiência muito interessante que está sendo construída pelas próprias famílias. As crianças precisam, desde pequenas, aprender a valorizar a sua cultura, a sua região. Aqui eles estão aprendendo o que a gente vivenciou de pequeno. Eles podem até sair daqui, mas quando eles saírem daqui, eles podem ser um médico, um advogado, alguma coisa. Mas quando eles saírem, eles vão dizer, eu tive minha raiz lá. Eu fiquei emocionada com os meninos quando eles dizem, mas mãe, hoje foi tão bom, olha, hoje a gente sabe o que é agroecologia, a gente sabe fazer um biofertilizante, eles sabem o que é uma compostagem. Isso, assim, para mim é muito gratificante, porque foi isso que a gente lutou, né? Não existe uma convivência com o semiárido sem uma organização sociopolítica, não existe sem uma organização para comercialização, não existe sem uma educação que forme as crianças a partir de uma identidade cultural. Para mim o mais chocante é você chegar numa seca como essa, que a gente está passando agora, e a gente chegar aqui e de repente se deparar com uma realidade totalmente diferente do que a mídia passa, que o semiárido só tem gado morto, só tem chão rachado, e na verdade o que falta no semiárido não é somente a chuva, o que falta mesmo realmente são as políticas públicas. A natureza é perfeita, né? A gente é quem quer transformar. A nossa caatinga é uma farmácia, né? Enquanto a vida e esperança, eu continuo ajudando e puxando as pessoas para o nosso grupo, para respeitar o semiárido. Nossa passagem por Monteiro inspira a gente a declamar, pois é o que se vive o tempo inteiro, a poesia daquele lugar. A rota é uma possibilidade de ver, sentir, trocar, acreditar. Visitando as comunidades, saímos com muita história para recontar. Tantas foram as experiências, muitas lutas travadas, resultando na convivência do povo com a terra tão amada.